Olá, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, te abençoe neste momento. Queremos trazer nesse instante uma rápida reflexão da palavra de Deus. Eu abro a Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo 5, versículo 35 e 36, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Estando ele ainda falando, eis que chegaram alguns da sinagoga e disseram: Tua filha está morta. Por que incomodas ainda o mestre? E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: Não temas, crê somente. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que fala a respeito de um homem que estava enfrentando um dos maiores dilemas da sua vida, um dos maiores problemas que o ser humano pode enfrentar, que é a situação da morte física. Muito embora aquele homem, por ver a sua filha enferma, doente, ele reconhece que Jesus tinha condições de resolver o seu problema. E ele vai procurar a Jesus. Ele era o chefe da sinagoga, era um dos principais da sinagoga. Mas ele procura Jesus por causa daquele problema que a sua filha estava enfrentando. Um gravíssimo problema de saúde e que já perdia o controle. E ele chega à presença de Jesus aflito, triste, querendo a solução para aquele problema. E diz o texto sagrado, conforme o que lemos, que estando ele ainda conversando com Jesus, alguns apresentaram-se para ele e disseram: Por que incomodas o mestre? A tua filha está morta. Não tinha uma notícia pior para um pai do que ouvir estas palavras ou esta expressão. E Jesus, olhando a tristeza, o coração e a situação daquele pai aflito, volta-se para aquele homem e diz: Não temas, crê somente. Não importa qual a situação que você se encontra nesse instante. Não importa se a dificuldade que você tem enfrentado é uma dificuldade de ordem material. Não importa se o que você tem enfrentado seja um problema similar ao de Jairo, ou da filha de Jairo, a saúde. Talvez você esteja enfrentando um problema na sua saúde. Talvez seja outro tipo de problema, mas a palavra de Jesus para nós nesse momento, a palavra de Jesus Cristo para a sua vida neste momento é: não temas, crê somente. Por que não devemos temer? Em primeiro lugar, porque Deus, Ele é onipotente. Deus tem todo o poder. Deus tem poder de resolver toda e qualquer causa, todo e qualquer problema. Deus tem poder de fazer, como diz as Escrituras, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E através da sua onipotência, através do seu poder, Ele pode e tem condições de solucionar o que você tem enfrentado. Talvez o seu maior problema no momento seja as dúvidas. Talvez seja uma enfermidade no físico, assim como foi daquele homem que procurou Jesus, que era o chefe da sinagoga. Talvez seja uma enfermidade na alma. Mas o Senhor, Ele diz para você neste instante: não temas, creia. Creia no Deus que é onipotente. Você não deve temer. Você não deve baixar a cabeça. Você não deve achar que é o fim. Você não deve pensar que tudo se acabou. Você não deve se deixar abater pela declaração de alguém que tem feito com que você se entristeça. Não. Erga a sua cabeça neste momento e guarde essa palavra que o Senhor Todo-Poderoso está falando no teu coração. Não temas, crê somente. Por que é que devemos crer? Porque Deus é todo-poderoso. Em segundo lugar, por que é que devemos crer?
Porque Deus, Ele exerce misericórdia. A sua misericórdia estende-se de geração a geração. Ele está pronto para socorrer. Ele está pronto para atender. Ele está pronto para solucionar. Ele está pronto para te ajudar, para dirimir toda a tristeza. Muito embora ele não tenha a mínima complacência com o pecado, mas ele ama incondicionalmente o pecador. Isso é importante. A sua misericórdia é extensiva à sua vida. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós sermos consumados. E em terceiro lugar, por que não devemos temer? Porque o nosso Deus, Ele é socorro. Ele é socorro bem presente na angústia, é a garantia da sua palavra. A Bíblia também diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele atuou e deu saúde à filha de Jairo, assim como Ele resolveu o problema daquele pai aflito, Ele é o mesmo para solucionar o problema que você tem enfrentado. Talvez o seu problema seja na mente, a sua mente seja bombardeada nesses dias de tanta turbulência, de tantas dificuldades, de tantas injustiças, em um mundo hostil, onde as vidas humanas são menos importantes do que o lucro, onde o materialismo tem tomado conta das pessoas. Mas Ele está a dizer assim para nós, Ele está a dizer assim para você neste momento: não temas, creia. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Aquele pobre pai, na presença de Jesus, ao ouvir aquela declaração do Mestre dos Mestres, a sua alma enche-se de alegria, de ânimo, e ele recebeu a cura, a solução, aquilo que ele mais necessitava naquele momento. No capítulo 13, versículo 8 da carta aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esta é a vontade dele para a sua vida: te ajudar, te abençoar, te fortalecer, fazer dirimir todas as dúvidas, nos envolver com a sua graça para que possamos enfrentar de cabeça erguida, com a consciência tranquila, todas as dificuldades que aparecerem. Não temas. Ele está olhando a sua vida. Ele conhece a sua estrutura. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Clame por Ele. Creia nele. Faça como fez o principal da sinagoga, o chefe, chamado Jairo, que veio à presença de Jesus com um problema sem precedentes, mas ele recebeu, em resposta à sua ação de crer: não temas, crê somente. Assim como ele falou para Jairo há mais de 2.000 anos, ele está falando neste momento com você: não temas, crê somente. Que Deus te abençoe.